Então, Luano, nós já fizemos aí a correção das atividades que foram solicitadas da página 130 e temos pendente aqui a página 131, o 7 e o 9. O 7 é mais simples, tá? Eu estou mais preocupado aqui com o 9 em fazer a demonstração para vocês da conclusão desta atividade aqui. O 7 é mais conceitos teóricos mesmo. Ele diz aí, duas figuras têm perímetros 12 centímetros e 20 centímetros, e todos os respectivos ângulos internos são congruentes. Quando eu penso nessas duas figuras, bom, eu posso pensar no polígono, posso pensar em dois triângulos, para citar como exemplo, não é? Mas 12 dividido para 3, ok, dá para eu colocar aí 4 para cada lado. Só que quando eu vou fazer 20 para 13, aí não vai dar um número exato. Então, com um triângulo não ficaria legal comparar. Se eu pensar aqui em quadriláteros, será que encaixa legal aqui num quadrilátero? Vamos ver. Quadriláteros. Se eu pegar um quadrilátero, se eu fizer 12 dividido para 4, dá 3, tá? Fica mais simples. 20 dividido para 4 dá 5. Então eu vou ter aqui, nesse caso eu teria 4 lados com 3 e aqui 4 lados com 5. Então, se eu pegar o maior e dividir pelo menor, 5 por 3, eu vou ter todos os lados. 5 por 3, 5 por 3. Então, é óbvio que vai dar a razão 5 terços. Então, fica mais fácil eu comparar, usando aqui como exemplo, um quadrilátero do que um triângulo. Tá? Então, duas figuras têm perímetros 12 centímetros e 20 centímetros. E todos os respectivos ângulos internos são congruentes. Então, ele diz aí, podemos afirmar que duas figuras que satisfazem essas condições sempre são semelhantes? Não dá para afirmar isso? Por exemplo, quando eu tenho os dois quadrados, os dois quadriláteros que são quadrados de lados 3 e lado 5, por serem quadrados, satisfaz porque os respectivos ângulos aí, os correspondentes ângulos, eles são congruentes e os lados são proporcionais. Tá? Então, ele fala aqui dos seus perímetros e os respectivos ângulos internos são congruentes. Então, podemos afirmar que duas figuras que satisfazem essas condições sempre são semelhantes? Nem sempre. Perfeito? Então, nós não vamos ter todas as figuras que satisfazem essas condições aqui como sendo figuras semelhantes. Por quê? Para ser semelhante, observe o que ele diz aqui. Ele fala do perímetro, ele só garante para nós que os ângulos internos são congruentes, mas ele não está garantindo que os respectivos lados são proporcionais. Ele diz que os respectivos ângulos internos são congruentes. Ele teria que acrescentar aqui, e os respectivos lados são proporcionais. Ele não diz isso, ele não garante. Então, nós não podemos afirmar isso. Tudo bem? Então, falta informações aqui. No item B, dê um exemplo de duas figuras que tenham essas características e sejam semelhantes. Então, o exemplo foi o que eu comentei, no caso seria mais fácil falar aqui do quadrado do que de triângulos. Então, dois quadrados, 12 dividido para 4, 3, 20 para 4, 5. Então, 5 terços. Tá? Eu usei isso como exemplo, que é o mais simples aqui. Dê um exemplo de duas figuras com essas características aí e que não sejam semelhantes, tá? Então, dê um exemplo de duas figuras com essas características que não sejam semelhantes. Pois bem, os ângulos internos têm que ser congruentes. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu rascunhar. Duas figuras com essas características e que não são semelhantes, eu posso pensar em dois retângulos. Um maior, vou pôr um menorzinho aqui, tá? Os ângulos são todos, os respectivos ângulos são o quê? São congruentes, tá? São todos de 90 graus, uma vez que são dois retângulos. Tá. Um retângulo tem que ter perímetro quanto? 20 o maior e 12 o menor. Bom, o que tem que ter perímetro 20, eu posso achar o maior. Então, eu posso dizer que aqui mede 6 e aqui mede 6. Tá? 6 mais 6, 12. Para 20, falta 8. Então, divide para 2,
dá 4 para cada lado. O menorzinho tem perímetro 12. Bom, então eu posso pegar quanto aqui? Vamos ver, 12 eu posso chamar aqui, tá? De 5, 5, 1 e 1. Ou poderia pôr 4, 4, 2 e 2. Vou chamar de 5. Vai, 5 aqui. 5 mais 5, 10. Então, aqui teria que ser 1. Perfeito? Olha lá, o que vai acontecer? Aqui eu tenho exemplos de duas figuras. Olha lá, item C. Dê um exemplo de duas figuras com essas características que não sejam semelhantes. Os ângulos correspondentes são congruentes. 90 graus. Perfeito. Mas a razão é a mesma? Se eu dividir 6 por 5, aqui eu tenho a razão igual a 6/5. Comprimento por comprimento. Se eu dividir a largura pela largura, tem que dar a mesma razão. 6 dividido por 5 é diferente de 4 dividido para 1. Então, logo, os ângulos correspondentes são congruentes, mas as medidas dos lados não são proporcionais, não tem uma razão aqui. Então, não existe uma razão de proporcionalidade. Logo, isso aqui mostra para nós que essa condição aqui em cima ela não satisfaz. Perfeito? E o que mais? E o item D. Que condição adicional é necessário impor para que as duas figuras sejam semelhantes? Então, isso já foi abordado aí no comentário dos itens anteriores que eu acabei de fazer com vocês, tá? Até mesmo aqui. Os lados, eu preciso ter os lados correspondentes desses polígonos, dessas figuras, eu preciso que eles sejam proporcionais. Se eu dividir o comprimento do maior pelo comprimento do menor, tem que dar a mesma razão quando eu divido a largura do maior pela largura do menor. E isso não acontece. Então, neste caso, eu precisaria garantir o quê? Que os lados correspondentes desses polígonos, eles também precisam ser proporcionais. Além de seus ângulos internos serem congruentes, eu preciso de lados correspondentes proporcionais. Perfeito? Aí fechamos a questão 7. A questão número 9, para não ficar